Oi pessoal, como se sabe, eu sou o professor Russo Born de Conhecimentos Gerais e a gente vai fazer então a correção da prova da SIDASC 2017 e também vamos fazer uma revisão em cada uma das questões que a gente está então vendo aí, ok? Vamos lá então, começamos a nossa correção pela questão 1 de Conhecimentos Gerais, né? Muito bem, temos então aí, ó, segundo o cálculo da Organização das Nações Unidas, da ONU, né? Cerca de 60 milhões de pessoas no mundo inteiro abandonaram suas casas, cidades e países em virtude de conflitos bélicos e perseguições políticas e religiosas. Analise as afirmativas abaixo a respeito do tema. 60 milhões de pessoas migrando pelo mundo é um dos maiores colapsos migratórios da história do planeta aí, né? Recente do planeta, ok? Guerras, intolerância fizeram com que pessoas de certos países não veem solução de paz. Guerras pelo petróleo, guerras por áreas geopolíticas, por disputa de poder, intermináveis, já mataram milhares de pessoas, então a população está fugindo para áreas, para países de fronteira, colapsando esses países de fronteira e que tem mais recursos conseguem migrar para mais distante. Então vamos dar uma olhadinha nessas alternativas aí, né? 1. A guerra civil na Síria provocou a fuga de milhões de pessoas de suas casas e aldeias. Milhares de sírios buscam refúgio na Europa. Questão corretíssima, né? A guerra na Síria, ela começou, já vinha há um tempo anterior, mas ela teve a mídia, ganhou a mídia a partir de 2011, quando alguns garotos resolveram fazer um protesto contra o governo do presidente, então, Bashar al-Assad, e esses garotos foram duramente reprimidos, e isso começou, então, a gerar uma busca por contestação do governo de Bashar al-Assad, e nesses países o armamento é muito comum. Essas pessoas, então, foram resolver as questões políticas, não de forma democrática, mas, então, com extrema violência, e gerou, então, uma guerra civil. Grupos que protegem o presidente Bashar al-Assad, que ele é xiita, né? E os grupos que são contrários ao presidente, que querem depor ele, que são, então, grupos políticos sunitas. Então, lá existe uma briga pelo poder, uma briga religiosa, uma área de interesse geopolítico internacional, com outros países ocidentais querendo derrubar o governo de Bashar al-Assad, ou seja, uma situação extremamente complexa, e a população comum está sitiada em áreas, né? Morreram milhares de pessoas, quase 300 mil pessoas já morreram nessa região. Vamos dar uma olhadinha então nessa questão da Síria, né? Repara que assim nós então temos aqui o continente africano, vamos localizar então a Síria, continente africano. Aqui nós temos então a Península Arábica. Vamos então passar aqui pelo sul do continente africano. Vamos entrar pelo Golfo aqui, ó, e vamos chegar então aqui no Iraque. Iraque, então, aqui nós temos ao norte a Síria. Ou podemos fazer um caminho diferente, né? Passar aqui pelo norte da África, entrar aqui pelo pequeno estreito entre a Europa e, então, a África, passar pelo sul da Itália e chegar, então, aqui nessa região onde está a Síria. A Síria tem um pequeno litoral. Aqui assim, ó. Então, entramos aqui por esse pequeno litoral, né? Passamos pelo sul da Itália, pelo esse pequeno aqui entrada, né? Entramos aqui então ao sul da Itália e vamos então aqui para a Síria, o litoral da Síria aqui assim. A Síria tem o governo então de Bashar al-Assad e nessa região, em 1999, surge um grupo chamado então de Estado Islâmico aqui na Jordânia. Estado Islâmico é um grupo que surge em 1999, se bem que ele ficou nas mídias a partir de 2013, 2014, né? Mas em 99 tem um líder chamado então de Abu Musab. Esse Abu Musab, ele então quer fazer um estado, um país, um estado de religião dominante islâmica. Nesses países aqui é bem interessante que lá existe uma intenção política de que a religião predominante ela mande no país. Por exemplo, você tem aqui, ó, o Israel, a religião predominante lá, oficial, né? A religião é então o judaísmo. Nos demais países então são os muçulmanos. O Brasil é um país laico. Todas as religiões, em princípio, têm a mesma igualdade.
Isso está se conturbando, né, lá em Brasília, mas, em princípio, o Estado do Brasil, a partir da Constituição de 88, o Brasil é um país laico, diferente dessas regiões aqui, onde existem vários atritos políticos e religiosos, né? Então, a Síria, ela então começa com uma revolução a partir de 2011, quando a população se revolta contra o presidente, uma parcela da população se revolta, e o Estado Islâmico vem a complicar essa região aqui assim, quando em 99 então surge o Abu Musab, quer fazer então um Estado Islâmico. Quando os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003, o Abu Musab e o Estado Islâmico se juntam com Osama Bin Laden, com a Al-Qaeda, contra as forças dos Estados Unidos, que estavam então querendo tomar o petróleo aqui no Iraque. É feita uma invasão tão poderosa que acaba então pegando, aprisionando o Saddam Hussein, enforcando ele em 2006. E aí então, Estados Unidos começam então a colocar presidentes no país que são chamados de presidentes títeres lá, né? Hoje em dia nós temos o Fuad Mazum, que por muitos é criticado como um presidente que trabalha para os Estados Unidos e não para o próprio país. Então está lá numa conturbação muito gigante. Tem pessoas que apoiam o presidente, tem pessoas que são contrárias, né? Muito bem, e aí então o Estado Islâmico surge nessa região e quer fazer um novo país entre a Síria e então entre o Iraque, ok? Aqui nós temos então o Iraque, quem é que financia o Estado Islâmico? O Estado Islâmico então ele consegue petróleo, ele conseguiu invadir uma região chamada então de Mosul. Lá em Mosul o Estado Islâmico extrai mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia. O Brasil extrai 2 milhões de barris de petróleo na nossa área de pré-sal. O Brasil conseguiu fazer investimentos poderosos, né, a partir de 2004, 2005, 2006. Então o Brasil vem conseguindo cada vez maior extração de petróleo, 2 milhões de barris de petróleo por dia extrai-se nessa região. O Brasil é um dos países que mais tem petróleo do mundo. O primeiro país que tem petróleo do mundo é a Venezuela, ó. A Venezuela com 513 bilhões de barris de petróleo. O Brasil tem 150 bilhões de barris de petróleo. Uma vez nós tínhamos 80, mas com o pré-sal, então, aumentou-se essa quantidade, né? O segundo país em petróleo do mundo vai ser a Arábia Saudita, ó. Arábia Saudita, em volume de petróleo, né? Em reservas de petróleo, né? O terceiro país em reserva de petróleo do mundo vai ser aqui assim, ó, o Canadá. O Canadá, ok? O quarto país em petróleo do mundo vai ser então aqui, ó, o Irã. O Irã. O quinto país em petróleo do mundo, depois do Irã, vai ser aqui assim, o Iraque. O Iraque. O sexto país em petróleo em reserva. Reserva de petróleo não quer dizer a maior extração, né? Mas são áreas geopolíticas de grande disputa hoje em dia. Por isso as guerras nessas regiões do Oriente Médio. O sexto país em petróleo do mundo vai ser a Rússia. A Rússia. O sétimo país em petróleo do mundo, o sétimo país em reserva de petróleo do mundo, vai ser então o Kuwait. Kuwait. O oitavo país em petróleo do mundo vai ser Emirados Árabes. Emirados Árabes. Depois nós vamos ter aqui assim, o nono vai ser Estados Unidos da América, e o 10º país em petróleo do mundo vai ser então a Líbia. O Líbano, perdão. O Líbano, né? Perdão, a Líbia, né? O Líbano fica lá no Oriente Médio, a Líbia que fica então no continente africano, o 10º país. Estados Unidos aqui, ó, tem 48 bilhões de barris de petróleo, ok? O Brasil tem 150 bilhões, a Venezuela tem 513 bilhões, né? A Arábia Saudita 268 bilhões de barris de petróleo. Cara, são quantidades gigantescas de petróleo aí, por isso as guerras em busca do petróleo. O petróleo está acabando no mundo, segundo o que dizem, né? O petróleo está acabando e mais um agravante. Novos veículos estão acontecendo com outros tipos de combustível e daqui a pouco esses combustíveis alternativos, eles vão tomar conta de toda a mobilidade. Não terá mais essa poluição gigantesca que nós temos aí, segundo os técnicos, né? Mas então por que essas brigas pelo petróleo? Qual é o motivo dessas brigas pelo petróleo? Segundo as análises geopolíticas,
o mundo vai crescer com a população. Nós temos 7 bilhões, daqui a pouco vamos ter 9 bilhões de pessoas no mundo. As pessoas no mundo vão precisar se alimentar. Para ter essa quantidade de pessoas e alimentação, tem que ter mais ou menos agricultura. Tem que ter mais agricultura. Para que se tenha agricultura no modelo atual de grandes produções com mecanização, tem que ter fertilização dos solos. A fertilização dos solos é feita aqui com o quê? Com petróleo. Então, quem dominar o petróleo vai ter, então, o domínio da produção de alimentação mundial, segundo algumas análises geopolíticas, que também tem que se tomar essa atenção aí. Então, o Estado Islâmico, importantíssimo nessa região, né? Então, 01, a guerra civil na Síria provocou a fuga de milhões de pessoas. A guerra civil na Síria, sim, junto com o Estado Islâmico, aquela região lá realmente não tem uma solução rápida. As pessoas estão vendo que não tem solução rápida, estão migrando para o mundo. O Brasil recebeu diversos sírios, né, em 2017, 2016, só que com o novo governo Michel Temer, então, as migrações para o Brasil foram barradas, né? Nós temos no Brasil hoje cerca de 9 mil refugiados, que não é a mesma coisa que não é a mesma coisa, por exemplo, que turistas, né? Ok? Então, a 01 correto. 2. Judeus perseguidos nos países árabes e minorias religiosas segregadas em Israel foram o maior contingente de refugiados que buscam asilo nos Estados Unidos. Interessante essa questão aí. Estados Unidos é um país que recebe um monte de refugiados, né? Faz um severo controle. Cerca de 60 mil refugiados, 64 mil refugiados estão nos Estados Unidos. Mas é interessante que em 2016, 2015, 2016, a maior quantidade de refugiados foram muçulmanos. Olha que interessante, né? Muçulmanos. E agora o presidente Donald Trump, ele trancou essas migrações, não aceita mais essas migrações, né? Ok? Então, judeus perseguidos nos países árabes e minorias religiosas segregadas em Israel foram o maior contingente? Não. Nesse caso, nós temos então aí grupos muçulmanos e não judeus, ok? Errada 02. 3. Grande parte dos refugiados fogem da insegurança e instabilidade política do Afeganistão. Sim, o Afeganistão também é uma área onde então existe uma grande instabilidade geopolítica, não somente o Afeganistão, mas o Paquistão. Ali existe um grupo chamado de Talibã, né, que é um grupo extremista que impõe uma lei da Sharia, né, bastante forte. Muitas pessoas lá são contra essa lei, querem a religiosidade, mas não de forma tão radical, tão extremista, ok? Então, muitas pessoas fogem dessa região aí, né? 4. A seca, a falta de alimentos e os conflitos internos motivam a fuga de milhares de pessoas da Somália. Verdade, vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui. Nós temos então o continente africano. Vamos localizar onde é que está a Somália. Somália é esse cara aqui, Somália. Ok? Aqui nós temos a Eritreia. Aqui nós temos então a Líbia, né? E por que eu coloquei esse mapa para você? Porque esse aí é o mapa da época onde aconteceu o chamado imperialismo, né? Imperialismo a partir de 1884, quando foi feita então a partilha do continente africano, ok? Se você reparar, existem cores aí, né? E a cor verde desse mapa, a cor verde, Líbia, Eritreia e a Somália, foram ocupações italianas. Então a Itália está recebendo grande parte dos imigrantes que eram de suas antigas colônias. A migração aqui da Somália, caminhando aqui pelo deserto, ouvindo de veículos. Quando você tem uma área de conflito, os veículos são muito caros. Uma viagem como essa aqui, normal, já é muito cara, mas em estado de guerra, em estado de instabilidade, as estradas ficam sitiadas, existem buracos, não tem como passar com os carros, então muitas pessoas vão a pé, né? Ou de camelo, aqui são áreas então desérticas. É uma viagem aqui gigantesca até a Líbia. Da Líbia então vai lá então até Tunísia, da Tunísia então passa para a Itália, ok? Então nós temos aí a seca, as 4, né? A falta de alimentos e os conflitos internos motivam a fuga de milhares de pessoas da Somália. Correta essa questão, geopolítica internacional, legal. A alternativa que indica todas as afirmativas corretas, então a 1, a 2 e a
4, né? Então, a 1, perdão, a 3 e a 4, né? 1, a 3 e a 4, resposta D. Lembrando que a 2 o maior contingente que vai, então, para os Estados Unidos, atualmente são, então, muçulmanos, ok? Muito bem. 02, questão 02 para a gente aí, então. Anita Garibaldi, Ana Maria de Jesus Ribeiro, né? Teve, junto ao seu companheiro o italiano Giuseppe Garibaldi, marcante participação em um memorável fato da história catarinense ocorrido no século XIX. Tropas que lutavam contra o governo central, vindas do Rio Grande do Sul, conquistaram Laguna e ali proclamaram a República Catarinense, ou República, então, Juliana, ok? Muito bem. Ele quer assim, o fato acima está associado ao quê? A Guerra do Contestado, a Guerra dos Emboabas, Revolução Liberal do Porto, Revolução Federalista, Revolução Farroupilha. É bem interessante porque você às vezes escuta assim, algumas falam assim, o brasileiro é passivo, o brasileiro não se movimenta, o brasileiro é um povo que sempre, já teve mais de 90 movimentos, sempre em busca de melhorias, né? Somando aí com os movimentos da época de 64 até 85, nós tivemos mais de 90 movimentos importantes no Brasil. Alguns são mais estudados nas escolas, né? Mas o brasileiro sempre se movimentou. Você vê um monte de gente nas ruas aí, né? Tanto grupos pró-governo, grupos contra-governo, defendendo o CLT e assim por diante. Então, sempre houve mobilizações no Brasil. E aqui nós temos, então, classicamente, algumas importantes movimentações, né? Ele quer saber onde Anita Garibaldi, né? Ou então a que transformou-se depois na companheira do Garibaldi, que movimento é esse? A Guerra do Contestado, se nós olharmos esses mapas aqui assim, ó, a Guerra do Contestado, ela aconteceu quando, vamos fazer uma breve revisão. Contestado foi quando contestou. 2 estados estavam contestando. Olha só, nós temos aqui o mapa então de Santa Catarina, região sul do Brasil. Olha só, no passado então, por volta de 1912 e 1916, o que aconteceu? Houve então uma disputa entre Paraná e Santa Catarina pelo oeste catarinense, ok? E por uma parte sul aqui do Paraná, tá certo? Então, assim, houve uma disputa do centro-oeste catarinense e do sul do Paraná. Estava essa região aqui sendo contestada. Isso foi quando? 1889 aconteceu a proclamação da nossa República. E aí o que acontece? Cada estado, a partir da República 889, deveria cobrar os seus impostos para poder, então, se sustentar. Um estado grande cobra um imposto maior, um estado pequeno cobra um imposto menor. Então, o Paraná, então, ele quis tomar uma parte gigante do estado de Santa Catarina, e o Santa Catarina queria, então, ter uma área de influência até o sul do Paraná, que assim, até o rio chamado Rio Iguaçu. O fato é que, então, gerou uma disputa, porque aqui no meio dessa região, passou-se aqui uma estrada de trem que iria ligar São Paulo até Santa Maria, e aqui um monte de pessoas estavam ali no meio, e essas pessoas foram removidas da região, e gerou então uma guerra do contestado. Então a Guerra do Contestado não tem nada a ver com Anita Garibaldi, né? Essa Guerra do Contestado aconteceu em 1912 e 1916, importantíssima conflito, né? A segunda foi a Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas, lembra aí, é um dos movimentos da época, então, de 1707 do Brasil, então, colônia, né? Aconteceu a Guerra dos Emboabas lá em Minas Gerais. Aqui nós temos o mapa onde mostra, então, o Brasil, Minas Gerais. E lembra que o Brasil descobriu ouro em 1690, lá em Sabará e Mariana. Mariana, a cidade que recentemente aconteceu uma grande destruição de um dos rios, né? 800 quilômetros de rios foram destruídos pela empresa Vale, e até agora não se tem informações, né, sobre essa catástrofe aí, né? Isolou-se, as mídias isolaram essa informação aí. Então Sabará e Mariana, ela é muito conhecida desde o passado, descobriu-se ouro, e por volta de 1705, 1706, 1707, novas áreas de ouro foram descobertas. Por quem? Pelos vicentistas, os caras de São Vicente. E esses vicentistas, esses nativos, eles então reivindicaram que eles encontraram as áreas de mineração e eles queriam explorar essas áreas. Mas o rei de Portugal não deu valor a esse grupo que queria explorar, mas sim entregou a terra para estrangeiros, as áreas para estrangeiros.
e então portugueses principalmente. Então esses estrangeiros, esses portugueses, né, eles então foram chamados de emboabas, e aí então deu a Guerra dos Emboabas nessa região. 1707 também nós não temos nada a ver com a Anita Garibaldi. A letra C, Revolução Liberal do Porto. Revolução Liberal do Porto foi o seguinte, ó, 1808, o rei, né, o príncipe regente Dom João VI veio para o Brasil. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte, então, estava atacando Portugal. Então o rei de Portugal foge para o Brasil. Nos livros de história tradicionais dizem que ele transferiu a corte para o Brasil, fugiu, não é verdade? Muito bem. O que acontece então? 1808, o rei de Portugal então foge para o Brasil, e é o que acontece então, quando ele foge, ele trouxe armas, trouxe toda a grana lá de Portugal, trouxe os nobres todos e deixou Portugal na mão dos invasores. A Inglaterra ajudou a combater os franceses, mas os portugueses não gostaram desse abandonar emergencial do rei. Ao invés de então combater e tudo mais, o que acontece? Os portugueses, assim que se livram, né, do Napoleão Bonaparte, em 1821 fazem uma revolução que pedem a volta do rei. Se o rei não voltar, será destituído do cargo. E o rei então volta, né, e deixa o seu filho, Dom Pedro I, que em 1822 vai então fazer a independência do Brasil. Então, Revolução Liberal do Porto, 1821, não tem nada a ver com Anita Garibaldi. Olha só que interessante, essa questão faz a gente remodelar e relembrar vários fatores, né? Revolução Federalista. A Revolução Federalista, ela vai acontecer então em 1893, 1895, no Brasil, né? Então a Revolução Federalista, lembra aí que 1889 acontece então a proclamação da nossa República. O Brasil começou com um governo militar, Deodoro da Fonseca, que queria acabar com a corrupção anterior, ó. Existia uma corrupção gigantesca no governo de Dom Pedro II, né? No governo de Dom Pedro I também, mesma coisa. E aí então queriam moralizar esse negócio. Todos os corruptos que estavam aqui tentaram entrar nesse governo novo aqui assim, com uma outra roupagem, disputando poder. Então, República começa em 1889, né? Em 1893, ok? 1993 para 95, o Rio Grande do Sul estava disputando agora, quando começa a República, tem os votos. O voto acontece na época da República. Então, lá no Rio Grande do Sul, dois partidos, né? O Republicano e o Partido Federalista estavam disputando o poder, ok? A população votou pelo Partido Republicano e aqui acontece uma guerra civil no Rio Grande do Sul, ok? Então, nós não temos aí a Anita Garibaldi. A Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha que nos sobra aí, né? Então a Revolução Farroupilha, ela vai acontecer então entre 1735 até 1745, 10 anos de conflitos no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul pagava muito charque, pagava muito caro impostos, o Rio Grande do Sul pagava muitos impostos, o imposto ia para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquela época, e não retornava. Peraí, se nós pensarmos hoje em dia, o dinheiro vai para Brasília, vai muito dinheiro para Brasília e o dinheiro retorna? Não. Nós temos a mesma coisa, a história do Brasil sempre é a mesma, muda as figuras. Então, o Rio Grande do Sul pagava demais impostos, assim como as demais regiões do Brasil. Eles resolvem, então, querer mais autonomia, mais federação, mais autonomia no Sul, que os impostos ficassem no Sul. E gerou uma guerra gigantesca, né? O que acontece? O Império manda soldados para acabar, debelar com essa revolução, e é nesse momento que vem então Giuseppe Garibaldi ajudar então a derrubar Dom Pedro II, que ele era então pequenininho, estava na época das regências, enquanto ele não crescia, enquanto ele não ficava de maior, né? Então, com a maioridade, então, um grupo de regentes
governava o Brasil. Dom Pedro II, pequenininho, era o momento de retirar Dom Pedro II do poder, então dá essa revolta, a revolta então Farroupilha, revolta Farroupilha, e é nesse momento então que Giuseppe Garibaldi chega em Laguna. Laguna é uma extensão então da revolta do Rio Grande do Sul. A resposta correta então, revolta Farroupilha. Olha que questão bonita, a gente teve que fazer uma revisão histórica legal aí. Muito bem, vamos então para a questão 3. Legal. 3. É crescente a consciência de que enfrentamos uma série de problemas que, ao longo prazo, ameaçam a sobrevivência da espécie humana. Entre os problemas relacionados abaixo, identifique os que podem trazer sérias consequências para a vida das pessoas. Muito bem. Alterações significativas do clima. Isso aqui realmente é um grande problema, né? Se a gente lembrar que o nosso clima, a nossa temperatura, a nossa atmosfera, né? Ela veio se modificando com o passar dos bilhões de anos. Nosso planeta foi formado há 4,6 bilhões de anos no passado, lá no período chamado então de Azoico, e vem até então 3,8 bilhões de anos. A nossa atmosfera primitiva era muito diferente do que nós temos hoje, ok? Então, nossa atmosfera primitiva, ela tinha o quê? H2O vapor. A nossa atmosfera primitiva tinha CH4, metano, NH3, amônia, ok? E tinha CO2, repara que não tinha oxigênio na nossa atmosfera primitiva. O nosso planeta, ele veio modificando a atmosfera. Hoje, a atmosfera continua se modificando. E a gente, então, está em um processo de jogar novos gases, novos químicos. Talvez nós estejamos acelerando essa modificação. Nós temos que lembrar que, no passado, seres poderosíssimos como os dinossauros, eles não conseguiram sobreviver às mudanças no planeta. Um caos, né, aconteceu quando um meteoro bateu aqui há 65 milhões de anos. Seres poderosos como eles não resistiram. Houve momentos na história do nosso planeta que 95% da vida se extinguiu, só sobrou bactérias, né? Então, nós temos uma janela de sobrevivência. A atmosfera que está aí, o clima que está aí, nos permite a sobrevivência. Se ficar mais quente, se ficar mais frio, talvez a nossa sobrevivência não consiga resistir. Por isso, tanta preocupação em alterações com o clima. Nunca se estudou tanto clima com recursos de satélites e investimentos poderosos como atualmente. Então, qualquer flutuação já hoje em dia é motivo então de conferências e assim por diante, né? Então, o que acontece? A nossa atmosfera atualmente, ela é formada então por aqui, ó, nitrogênio, né? Nitrogênio, né? Oxigênio, vapor de água, né? CO2, né? Metano, né? Neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e assim por diante, ok? Então nós temos esse aqui, na nossa troposfera, na nossa primeira camada, são os principais elementos que existem. Por exemplo, no nitrogênio, nós vamos ter aqui assim, ó, 78,09%. Oxigênio, nós vamos ter aqui assim, ó, 20,95% de oxigênio. Vapor de água, 0,0009%, ok? CO2, 0,039%. Metano, 0,0002%. E neônio, argônio, criptônio, os gases nobres e todos os demais gases, aqui assim nós vamos ter então apenas 0,93%. As quantidades são muito importantes porque o CO2, né? O CO2, nós estamos fazendo uma emissão bastante grande desse CO2. E o carbono, segundo muitos especialistas, é um dos responsáveis por provocar alterações, flutuações na temperatura, ok? Se for o CO2, importante. Se não for, tem que descobrir qual é o outro. Então, é muito importante as mudanças da atmosfera. Além disso, a natureza está equilibrada, por exemplo, com vegetação, com florestas. Nós estamos cortando mais ou menos florestas. Muito. E a floresta ela é importante porque uma árvore é uma fábrica de chuva. Se você corta uma árvore,
para de chover. Uma floresta não consegue ser substituída por pasto, não consegue ser substituída por plantação de soja, de milho, de isso e de aquilo. Uma floresta, ela está nessa região porque ela, durante bilhões de anos, se equilibrou para fazer justamente, então, o controle térmico, né? O termorregulador, por exemplo, a floresta amazônica é o termorregulador, e também produção de muita chuva, são, então, fábricas de chuva. Nós estamos realmente fazendo alterações significativas com o clima, né? Jogando produtos químicos gigantescos, né? Questões nucleares também e alterações com o corte de árvores. Isso é muito grave mesmo, né? Crescente desertificação, realmente, você utilizar o solo de forma irregular, colocando água demais, você vai mineralizar esse solo demais, pode provocar desertificação. Cortar florestas, usar de forma indiscriminada, sem conhecimento técnico, provoca desertificação realmente, né? A destruição das florestas, se nós olharmos o nosso mapa, o Brasil tem aqui assim, ó, uma das maiores florestas equatoriais do planeta, a floresta amazônica, na verdade. Nós estamos cortando o cerrado, nós estamos cortando a floresta amazônica, nós estamos fazendo com que as fábricas de chuva não existam mais. Isso faz com que o Brasil tenha mais ou menos água, menos água. Nossa principal fonte de energia é o que? A hidrelétrica. Se você corta a floresta amazônica, para de chover no centro do Brasil. Se você corta o cerrado, para de chover no centro do Brasil, que é onde estão os principais rios. Isso faz com que reduza o nível de água e nós tenhamos que ligar, então, por exemplo, termoelétricas a gás, termoelétricas a petróleo, termoelétricas a outros tipos de óleo, né? Energia a carvão, tanto que 2015, 2016, nossa luz elétrica explodiu. Por quê? Porque nós estávamos ligando outros sistemas para poder então suportar menor chuva. São Paulo vive uma grande seca porque estamos cortando, segundo os especialistas, estamos cortando, interferindo em diversos pontos, inclusive no corte de árvores, né? Destruição de florestas. Diversidade biológica. Diversidade biológica é uma coisa boa, né? Então, não seria uma dessas respostas, né? Porque ele pede, entre os problemas relacionados abaixo, identifique o que podem trazer sérias consequências para a vida das pessoas. A diversidade biológica é ótima, não é verdade? Quanto mais, melhor. Então, destruição das florestas, sim. Crescente desertificação, sim. Alteração do clima, sim, são problemas que é ruim para a vida das pessoas, né? E, pessoal, poluição dos rios e dos mares. Nós estamos jogando toneladas e toneladas de poluentes nos mares, né? Por exemplo, recentemente em 2011 aconteceu um acidente lá em Fukushima, no Japão, e toneladas de elemento radioativo de 2011, nós estamos em 2017, ó, ainda estão escorrendo para o oceano. Já a grande parte da radiação chegou no Oceano Pacífico e está encostando nas costas do Chile. Isso é muito grave, ok? Muito bem. Alternativas que indicam todos os itens que sejam prejudiciais à vida humana é 1, 2, 3 e 5. 1, 2, 3 e 5. Diversidade biológica, ele é algo bom para a gente e não o contrário. Okay? Então fizemos uma revisão muito legal sobre diversos aspectos nessa questão. Vamos então para a próxima questão. 04. Grande aumento do volume de chuvas no sul do Brasil e em outros países e a diminuição das precipitações pluviométricas na Amazônia são consequência de um fenômeno climático que se iniciou em 2015, mas teve efeitos poderosos em 2016 e 2017 também está ainda interferindo, ok? Então, qual é esse fenômeno? Vamos lá então. La Hija. La Hija, não existe essa expressão La Hija, na verdade existe La Niña, El Niño, La Niña. La Hija foi uma expressão aí para poder confundir, né? Ok? El Niño, o que é El Niño? El Niño é uma expressão que quer dizer o menino. O menino geralmente acontece então próximo ao Natal, né, na região lá dos Andes peruanos, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa mundi, vamos entender um pouquinho o que é esse El Niño e La Niña aqui. 2017 está realmente muito forte nas costas do Equador e do Peru. Devastação, as chuvas excessivas estão lá arrancando casas e provocando catástrofe naquela região. Então eu preciso que você nesse mapa localize o mapa da onde é que está a América, né? O continente americano é esse grande continente aqui assim, ó. Vamos então, pessoal, lá para o Oceano Pacífico, ó. Oceano Pacífico, né? Aqui nós temos o Atlântico. Aqui no norte nós temos uma linha chamada de Equador, a linha do Equador. Hemisfério norte,
hemisfério sul. Acontece aqui no Pacífico Sul um fenômeno gigantesco chamado então de El Niño. El Niño. Ele é um fenômeno irregular. Nesse mapa aqui, ó, nós de novo que temos então aqui, ó, o continente americano, e essa faixa aqui é a faixa de maior calor do planeta. Naturalmente, a faixa, então, intertropical de maior calor no planeta, ok? Só que é o seguinte, ó, existe uma certa irregularidade que acontece de 6 em 7 anos, 5 anos, é irregular. Aqui no Pacífico Sul, acontece um aquecimento desmedido dessa água aqui, ó. Fica muito quente. Quando fica muito quente essa região aqui, ó, ele não muda o clima só dessa região, ele muda o clima no planeta inteiro. Ele é um fenômeno que acontece nessa região, mas ele interfere em climas do planeta. Lugar que chove monte, chove menos. Lugar que é muito quente, fica chuvoso. Lugar que é muito frio, altera a temperatura. Ele bagunça o clima do planeta inteiro, chamado de El Niño, ok? Então, olha só, nesse mapa aqui nós então temos o mapa da América, e aqui nós temos então a América do Sul, linha do Equador, Pacífico Sul, ok? O que acontece, ó? Como o nosso planeta faz um giro assim de oeste para leste, ó, de oeste para leste, nós estamos indo para lá. Então existem aqui ventos, ó, ventos que vêm para cá, ó. É chamada então a região de doldrum, ou seja, a concentração dos ventos na altura do Equador. Como nós estamos indo para lá, existe uma inclinação dos ventos aqui para o oeste, ó, que quando essa água aqui fica quente, esse vento então leva esse calor para cá, ó. Okay? Leva o calor para cá e vai provocar chuvas gigantescas nessa região. Por alguma razão, esses ventos diminuem. E essa região que recebe muitas chuvas, para de receber chuva. E as chuvas se concentram nessa porção aqui, ó. Não se sabe exatamente, existem várias teorias sobre como é que funciona esse procedimento. Mas aqui, ó, aqui nós temos a América, existe um aquecimento desmedido dessas águas aqui assim, ó, né? Aqui é uma célula de altíssimo calor e chove demais nessa região aqui, ó, ok? Então, o Peru, ele tem algumas economias interessantes, por exemplo, com o guano. Guano, existem diversas ilhas, né? Onde tem guano, que é o quê? O excremento de pássaros. O guano é muito fértil. Eles vendem esse guano. Quando chove, esse guano acaba caindo no mar, acidifica a água, altera lá então o número de peixes, a pesca sofre um monte, chove demais naquela região, casas caem, etc., né? Então, o El Niño é um fenômeno realmente muito complexo e ele faz com que haja alterações no Brasil também, né? No sul do Brasil chove demais, por exemplo, né? Então, aqui nós temos... naturalmente o vento quente é levado, né? Leva para cá, chove excessivamente aqui, mas por alguma razão esse vento aqui, ó, essa corrente aqui, ó, ela para de circular para cá e o calor então se concentra nessa região. Esse é o El Niño, esse é o El Niño, ok? E acaba então a interferir na própria agricultura. Achei genial essa foto, né, que mostra o Brasil como um país agrícola, né? E nós temos uma agricultura extremamente diversificada. Quando acontece o El Niño, nós temos uma alteração das chuvas. Por exemplo, 2016, o preço do feijão foi lá no teto. Era um dos produtos que tinha maior valor no mercado aí. Por quê? Né? Porque aconteceu uma El Niño com menos chuva. Não choveu na época que tinha que plantar o feijão. E o que acontece então? O Brasil, como tem a base alimentar arroz e feijão, a população consome isso em quantidades importantes e como o governo não se cuidou na época em adquirir então esse produto de outros lugares, não choveu na época correta, faltou feijão no mercado e o preço explodiu aí por causa então do efeito climático, um dos exemplos, né? Então, La Hija não existe. El Niño acontece em qual lugar? No Atlântico ou no Pacífico? No Pacífico. Norte ou Sul? No Pacífico Sul. Correntes de vento têm que ir lá para a Indonésia. Correntes de vento levam o calor excessivo para lá. Essas correntes, por alguma razão, param de existir. E aí aquece demais essa região. Chuvas excessivas aqui alteram a temperatura do Brasil ou do mundo? Do mundo, ok? Então, El Niño. Rainforest, isso aí são as florestas então tropicais, né? Florestas tropicais. Floresta tropical é uma coisa legal. E nós estamos cortando a floresta tropical no Brasil. Não só o Brasil. Vários países do mundo estão cortando florestas tropicais. Isso é muito grave, né? High rainfall. Isso aqui nós vamos ter então
excessivas temperaturas, né? Excessivas chuvas, precipitações excessivas, né? E aí nós temos então el cinturón del diablo, quer dizer o cinturão de fogo do Pacífico. Então o que acontece, ó, nós temos aqui na costa oeste da América, na costa oeste aqui dos Estados Unidos, né? Na costa oriental aqui da Ásia, Japão, nós temos aqui a área de choque de placas tectônicas, essa região onde concentra as áreas vulcânicas do planeta. Então o cinturão de fogo do Pacífico, também algumas expressões como o cinturão do diabo. Se nós olharmos e analisarmos tudo que a gente falou até agora, veja só, o grande aumento do volume de chuvas no sul do Brasil e em outros países e a diminuição das precipitações pluviométricas na Amazônia são consequências de um fenômeno qual não é então el cinturão del diablo, não é o excesso de chuvas, não é porque tem seca, né, na segunda questão, não é então as florestas tropicais, o único possível é o ninho, então, letra B, questão muito bonita essa aí, precisou de diversos dados para complementar ela, muito legal, tá? Muito bem, questão 5, analise as afirmativas abaixo sobre o estado de Santa Catarina, é um dos estados da região sudeste, não é da região sul, né? É o menor estado da região sudeste, é da região sul do Brasil, né? Faz fronteira ao sul com a República Argentina. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui, ó. Nós temos aqui assim, ó. Ao sul não, ao sul é o Rio Grande do Sul. Faz fronteira oeste com a Argentina, ou seja, necessitava de conhecimentos de geografia básica, ok? O clima predominante é o subtropical. Cara, essa é uma questão muito legal. Localiza o Brasil nesse seu mapa aí. Olha só. No norte aqui nós temos uma linha que se chama como Equador. Aqui no sul nós temos uma linha que se chama o quê? Trópico de Capricórnio, porque aqui nós temos uma constelação de Capricórnio aqui em cima. Ok? Muito bem, olha só. Na região do Equador chamamos de clima equatorial. É um clima que tem muita insolação o ano inteiro, é um clima quente. Do trópico para o norte, vamos chamar de clima tropical. Do trópico para o sul, clima subtropical ou temperado. Então nós temos aqui, ó, os únicos dois estados do Brasil totalmente então com clima subtropical, Paraná e Santa Catarina. Verdade, o clima então é subtropical com primavera, verão, outono e inverno delimitados, ok? Então, 5. O inverno... No inverno, na região do Planalto Serrano, Planalto é uma região mais elevada, então, Planalto Serrano, registra-se a ocorrência de neve. Sim, nós temos neve. No sul do Brasil é onde estão as temperaturas mais frias, né? Por estar mais afastado da linha do Equador e também nós temos umas áreas de Planalto, ok? Então, nós temos então aí, a vegetação é variada, encontram-se mangues, restingas, praias, dunas e Mata Atlântica. Olha que legal, essa questão, ela envolveu diversas informações sobre Santa Catarina. Olha só, a nossa vegetação aqui, ó, nós temos mangue no litoral catarinense, né? O mangue é uma vegetação das mais importantes do mundo, porque é no mangue onde acontece o nascimento de peixes, é o berçário do oceano. Se os empresários, se as indústrias se as cidades, os prefeitos resolverem destruir os mangues, você vai ter um problema gigante, um colapso no oceano. Grande parte de espécies de peixes nascem nos mangues. As cidades, as indústrias de pesca deveriam defender os mangues a todo custo. Por exemplo, se tem vários rios no interior do Brasil, eles desembocam no litoral, aqui tem mangue. As grandes empresas, as grandes indústrias de pesca deveriam criar leis de influência política para proteger todo o curso do rio, buscar recuperar a vegetação ciliar. Isso e criar leis e mudança cultural de não poder mais jogar químicos nos rios, esgoto nos rios, lixo, veneno, etc. O rio se recupera, a margem dos rios se recuperam, os mangues vão reflorescer novamente e vai ter uma profusão de peixes no mar. Isso seria algo interessante, mas tem um custo político, econômico, mas o lucro ele é muito gigante posteriormente na linguagem econômica. Então os mangues, né? Logo depois do mangue, restinga. O que é restinga? Restinga é aquela vegetação de areia. Se você já foi para a praia alguma vez, existe uma vegetação que fica assim na areia, que tem um monte de pontinhas, as rosetas, né? Você pisa, essa vegetação está num ambiente altamente agressivo, então essa planta criou defesas. Pisou em cima dela, ela vai te machucar. Ela tem a folha tem uma casca grossa chamada coriácea,
para impedir o impacto da areia que o vento traz. Ela tem um monte de pelinhos que também amortece isso. Ela tem uma casca grossa para poder suportar a variação de temperatura de dia, a areia é muito quente, de noite ela é fria. Cara, essa planta, que é a restinga, que a gente não dá importância nenhuma, ela é altamente importante, criou sistemas de sobrevivência fantástico, né? Então, existe aí as restingas. Dunas, as dunas, quando então a areia fica descoberta, o vento carrega essas dunas, né? E ali é onde que está as restingas também. E a Mata Atlântica está aqui em verde, ó. Então, que é chamada também de ombrófila densa, ombrófila gosta de chuva, extremamente variada. Aqui nós temos, mas não temos só essa vegetação, aqui nós temos a ombrófila mista. O ombrófila mista é onde está aqui as árvores símbolo de Santa Catarina. Por exemplo, nós temos lá a embuia, nós temos lá a sapopema, nós temos lá também a araucária angustifolia, né? Nós também temos aí essas vegetações que são as principais. O símbolo é a embuia de Santa Catarina, ok? Essa árvore importantíssima, né? Também temos aqui uma vegetação subtropical e aqui nós também teremos os campos, uma vegetação extremamente importante e variada, né? Então, a vegetação é variada, encontra-se mangues, restingas, praias, dunas, verdade, né? Essa alternativa que indica todas as afirmações corretas, então nós vamos ter aí a 4, a 5 e a 6. Por quê? Santa Catarina não está na região sudeste e é o menor estado da região sudeste, não, da região sul. Muito legal essa questão, bastante simples, mas precisava de informações, muito massa, tá? Questão 6. Segundo as projeções do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Santa Catarina atingiu em 2016 população de aproximadamente quanto? Quase 7 milhões de habitantes. Quase 7 milhões de habitantes, então 6,9, né? 6,9 milhões de habitantes, ok? Bastante importante. E tem nós temos 51% de mulheres em Santa Catarina seguindo a sequência nacional. E as mulheres têm uma sobrevida muito maior do que os homens em Santa Catarina, mas recebem 30% a menos, né? nas profissões, fazendo os mesmos cargos, ok? Muito bem. 7. Assinale a alternativa em que todos os rios relacionados cortam o território catarinense. Questão difícil essa aqui, meu. Por quê? Porque precisa saber os rios. E os caras pegaram rios bastante fortes. Cubatão, Itapocu, Itajaí, Tijucas. Vamos olhar esse mapa então aqui pra gente. Olha só. Rio Cubatão. O rio Cubatão, existe o Cubatão do Norte e o Cubatão do Sul, ele não diferenciou. Qualquer um deles vai estar aqui. O rio Cubatão existe aqui, ó. O rio Cubatão ele vai desaguar, a foz dele vai ser aqui então na região de São Francisco do Sul. Então nós temos o rio Cubatão. O rio Itapocu fica logo aqui abaixo aqui, ó, do São Francisco do Sul, o rio Itapocu. Nesse rio aí é onde existia o caminho do Peabiru. O caminho do Peabiru era um dos índios no passado, tinham uma freeway que andava pelo interior do Brasil aí, muito legal. Rio Itapocu importante, né? Rio Itajaí, logo aqui ao sul, o Rio Itajaí, o Itajaí-Açu, ele não diferenciou se é o Itajaí-Mirim ou o Rio Itajaí-Açu. O Rio Itajaí, ele é o maior rio do litoral, da vertente do litoral, o maior rio, e ele vai desembocar lá em Itajaí, onde tem o porto de Itajaí, muito importante, um porto de exportação de frangos, de alimentos, né, de Santa Catarina, que agora com a operação Lava Jato da Polícia Federal, que é da operação Carne Fraca da Polícia Federal, então diminuiu as exportações do porto e também diminuiu a produção, né, aqui de carnes no estado, né, não se mandou mais tanta exportação de carnes, legal. Nós também temos aqui o Rio Tijucas, logo aqui ao sul, o Rio Tijucas, então fica entre aqui o Rio Itajaí-Açu e o Rio Cubatão do Sul, que fica em Florianópolis, é uma região então de ocupação alemã, nessa região. Rio da Madre, fica aqui na região de Tubarão, Rio da Madre, região de Tubarão. Rio Tubarão, nessa região aqui também, Tubarão. Rio Una, fica próximo aqui à região de Araranguá, né? E Rio Araranguá e Rio Uruçanga, nessa região sul aqui. A questão, então, A está correta. Mas é uma questão muito difícil essa aí, né? Deveria ter noções de rios, uma questão realmente que elevou o grau a um ponto bastante máximo aí, tá certo? Muito bem. A economia de Santa Catarina é extremamente diversificada. Verdade. A alternativa em que todas as associações propostas
estão corretas, ok? Muito bem, temos que dar uma olhadinha então, relembrar aí a nossa produção econômica. Olha só, lá no norte de Santa Catarina, nós temos um polo moveleiro. Aqui nós temos produção e a gente faz exportações de móveis incríveis para tudo que é parte do mundo aí, ok? Moveleiro, né? Aqui nós temos então a eletrometal mecânico, temos aqui a WEG, temos aí tubos e conexões Tigre, temos aqui milhares de empresas no polo eletrometal mecânico, ok? Têxtil e de confecção no Vale do Itajaí, Foz do Itajaí, pesca e maricultura na Foz do Itajaí. Então nós temos aqui, ó, um polo, 2, 3, 4, um do ladinho do outro, muito diferente, e tem uma boa ocupação territorial com grandes qualidades de cada um. Se um polo fica com problema, Santa Catarina sofre, mas não tanto. Por exemplo, se o Vale do Itajaí, que é o polo então têxtil e de confecções, centenas de pessoas foram demitidas porque nós temos uma concorrência muito forte com produtos que vêm da China de tecelagem, ok? Muito bem, Vale do Itajaí, ok? Aqui nós temos então a Grande Florianópolis, polo tecnológico, por exemplo, Tecnópolis, Blue e Soft, né? Softville, então nós temos aqui Grande Florianópolis, polo de tecnologia, mas também polo turístico, ok? Na região sul aqui, ó, confecções de artigos do vestuário, complexo cerâmico, produtos plásticos e também nós temos aí complexo mineral, sem esquecer também do complexo de produção fumageira, que leva uma economia bastante grande, né? Serra Catarinense, madeireiro e também papel e celulose. No meio oeste, no oeste e no extremo oeste, então alimentos e bebidas, produção de soja, produção aí de milho, produção de suínos, produção de frangos e ó, exportação. É chamada então de agroindústria integrada. Tudo isso aqui é integrado, ok? Então nós temos aí, ó, então, relendo a questão 8. A economia de Santa Catarina é extremamente diversificada, muito diversificada, ok? Assinale a alternativa em que todas as associações propostas estão corretas. Cerâmica no norte. Errado, cerâmica lá no norte é moveleiro, né? Naval é no leste, né? Muito bem. Alimentos oeste, sim, alimentos oeste, frango, soja, carvão no sul, verdade, essa é a alternativa correta, né? Então, celulose e madeira, Planalto Serrano, verdade. Vestuário e plásticos no oeste, não, vestuário vai ser aqui no polo, então, do rio Itajaí, né, Vale do Itajaí, ok? Móveis, na letra D, móveis no norte, metal mecânico no nordeste ou também no norte, cerâmica no oeste, não, cerâmica é no sul. Letra E, tecnologia e turismo no nordeste, né? Aliás, tecnologia e turismo em Grande Florianópolis, metal mecânico no nordeste catarinense ou no norte, né? E não no Planalto Serrano. Então a única alternativa correta é a letra B, legal, né? Vamos lá para o número 9. Os municípios de Santa Catarina, de Santa Cecília, Frei Rogério, Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul e Curitibanos estão situados na região do contestado. Meu, contestado é importantíssimo, né? Assinale a alternativa que indica a razão dessa denominação, ok? Muito bem, olha só. Eu quero mostrar antes, pessoal, a região do contestado. A região do contestado, ok? Olha só. Quero mostrar antes a região do... Vamos fazer um repeteco aqui, ó. Olha só. Aqui nós temos, então, a região sul do Brasil, ó. Região sul do Brasil. Aqui nós temos o Paraná. Aqui nós temos Santa Catarina, aqui nós temos Rio Grande do Sul, no aspecto volumétrico, ok? Muito bem. Aqui nós vamos ter São Paulo, ó. São Paulo. São Paulo fica inclinado desse jeito aqui assim. Repara o seguinte, ó. A guerra do contestado. Contestado acontece um conflito em 1912 até 1916, ok? Por quê? Aqui nós temos quem estado mesmo? São Paulo. Aqui nós temos quem? Paraná. Paraná não existia. No passado, o Paraná não existia, o Paraná só surge em 1852, ok? Então, só, o Paraná não existia. E Santa Catarina não tinha uma delimitação correta. Não tinha uma delimitação correta. Lembra que existia um tratado chamado Tordesilhas? Santa Catarina estava delimitado no litoral, legalmente aqui, ó, mas não existia nada que dizia onde é que ele estava legalmente no papel. Quando você compra um território, quando você compra uma área, você sabe exatamente as fronteiras. Você compra um lote, uma casa, você sabe exatamente onde estão as fronteiras. Não existia essas delimitações aqui, né? Documentação oficial, assinada, regularizada. Ok? O que acontece, ó? Em 1889,
acontece então o fim. Dom Pedro II é retirado por um golpe. O Brasil tem golpe sempre. O Brasil tem golpe sempre, ok? Muito bem, então olha só. Dom Pedro II sai do poder, né? E aqui começa a República no Brasil. A República. A República, então, agora é o seguinte, não tem mais Dom Pedro II e agora é através do voto. A população, então, vai votar a partir daqui. E também tem cada estado tem que ter suas fronteiras bem delimitadas, porque cada estado, uma vez chamava de província, cada estado agora vai ter que então agora colher seu próprio imposto. Muito bem, então tem que fazer as delimitações. O que acontece, ó? Como Paraná surgiu de São Paulo, esse limite aqui estava muito bem classificado. Mas faltava esse limite aqui, ó. Não existia. São Paulo estava muito bem delimitado, porque o Paraná saiu de São Paulo. Mas não estava claro esse fenômeno sul aqui. Muito bem. Então o que acontece? Os paranaenses, eles falam o seguinte, ó. Santa Catarina fica só com esse pedaço aqui. Que aqui nós temos uma serra, que é então a Serra Geral. Da Serra Geral, um pouquinho do Planalto para cá, ó, de áreas de rios para cá, seria Santa Catarina. E o restante seria tudo Paraná, ó. Os catarinenses contestaram isso. Falaram, não, peraí, como assim? O nosso limite vai até lá, ó. Sim, cadê a prova? E começou-se então a provar. Então o que acontece? Logo quando acontece a República, começa uma disputa entre Paraná e Santa Catarina por essa região aqui, ó. Mas a disputa não foi uma guerra entre o Paraná e Santa Catarina, foi uma disputa judicial. Estavam na justiça, olhando rios, olhando pontos mais extremos e assim por diante, provando, né? E o que vai gerar um conflito é que São Paulo resolve fazer então um empresário chamado de Farquhar, ele é norte-americano, ele então vem construir uma estrada de trem. Cara, estrada de trem, cara, isso é uma coisa importante para o Brasil, sempre foi. Estrada de trem, ó, que vai ser construída a toque de caixa, vai ser feita uma obra muito rápida, que vem aqui de São Paulo e vai até Santa Maria. De Santa Maria, iria ligar aqui Uruguaiana, iria ligar então Porto Alegre, aqui na Laguna dos Patos, com comunicação aqui para o mar. Então, as cargas poderiam vir com importação para cá e exportação, ao chegar até Porto Alegre, conexão Santa Maria de trem e vai até São Paulo. Isso era fantástico, né? Então, o Brasil começou, a nossa primeira estrada de trem vai ser trazida por Dom Pedro II, né, em 1854. O Brasil, quando estava antes da segunda Revolução Industrial, 1860, nós já estávamos fazendo trens, ó. Era só colocar mais trens. Estados Unidos tem milhares de quilômetros de trens e a gente não, né? Então nós temos aqui, precisamos investir em trens. Me ajuda, fazer trens gera emprego? Muito emprego. Temos que fazer trens no Brasil, isso gera emprego, isso gera desenvolvimento, isso gera barateamento de custo e rapidez e eficiência na condução de produtos. O oeste catarinense está fazendo grande força para que se faça a ferrovia, chamada ferrovia do frango, ok? Então é importante fazer estradas, né? De trens. Caminhoneiros vão ter mais emprego, porque vai ter muito mais carga circulando, ok? Então isso é bastante interessante. Muito bem, o que acontece aqui, ó? Essa estrada de trem foi construída então pelo Farquhar, e quando acabou essa estrada em 1910, muitos dos caras que fizeram as estradas, que eram o pessoal do Nordeste, do Centro-Oeste, Minas Gerais, era o pessoal do Sudeste, ficaram perdidos nessa região. Muitas pessoas moravam aqui nesse trecho em Santa Catarina. Quando a estrada passou, essas pessoas foram expulsas das terras, moravam nessa região. Aqui começa o sem terra, ó. Não são porque eles tinham terras, projetos governamentais empurraram esse pessoal para fora. E aqui começa então os chamados de sem terra. A partir de 1850, com a lei de terras no Brasil, milhares de pessoas foram expulsas de regiões e tiveram que ir para cidades, ficar no campo, ficar jogadas no campo aí, né? Então o que acontece? Essas pessoas aqui perderam suas terras e começam a lutar por suas terras. O governo vai fazer uma forte força através do Paraná e vai destroçar esses caras aqui. 3 santos são importantes, né? O chamado de João Maria, que era então um italiano. Esse cara, como vem, ele desaparece. O segundo, João Maria, que era um francês. E o terceiro, então, o José Maria. José Maria
organiza essas pessoas, porque ele está sabendo que a situação deles está cada vez pior, né? José Maria arrebanha todo esse pessoal e começa então a ensinar métodos de combate. Ele era um líder espiritual, ele fazia remédios, chás, essas pessoas não tinham acesso à medicina. E o que acontece então? Quando esse pessoal se desloca da área catarinense para uma área que estava aqui no contestado, o Paraná faz um fortíssimo ataque. Os sobreviventes fogem para Santa Catarina, que também faz um fortíssimo ataque, e esse pessoal é destroçado em 1916, ok? Então, olha só, os municípios de Santa Catarina, Frei Rogério, Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul e Curitibanos, estão situados na região do contestado. Ele quer a alternativa que indica a razão dessa denominação. Letra A. Aquela região foi o berço da Guerra do Contestado. Verdade. Que no período inicial do Segundo Império, a Guerra do Contestado vai acontecer não no Segundo Império, mas já no Brasil República, né? Ameaçou a integridade territorial brasileira, uma vez que os insurgentes queriam proclamar a República. O cara viajou nessa questão aí. Errado, letra A. B. A região, no início do século XX, era disputada pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não, errado essa questão aí. Era só quais? Paraná e Santa Catarina, né? Os primeiros contestavam a posse catarinense daquele território. Errada a letra B. C. Naquela região, então, disputada pelos estados do Paraná e de Santa Catarina, travou-se no início do século XX a Guerra do Contestado. Verdade. Essa aí é a verdadeira. Letra D. Durante a chamada Guerra do Contestado, forças militares catarinenses, apoiadas pelo Exército Nacional, tomaram a região até então sob domínio das tropas gaúchas. Viajou, né? Errado isso aí. Letra E, a região foi o centro da disputa entre o Império e a Santa Sé. Nossa, as autoridades de Roma, né, pretendiam a posse de uma vasta área do Planalto Catarinense sob o pretexto de que teria sido colonizada por missionários católicos no período colonial. O cara inventou um troço legal aí, né? Letra C é a resposta correta então. Muito bem, 10ª e última questão, muito legal. Leia os versos. O meu cavalinho, ele já chegou. Cara, isso aqui é uma musiquinha, né? E o dono da casa cumprimentou. Pô, se eu for cantar aí, o pessoal vai desmaiar, né? E tal. Então, olha só, trata de uma cantoria que anuncia a chegada do cavalinho, um dos personagens de uma tradicional manifestação do folclore catarinense. Assinale a alternativa que identifica essa manifestação. Essa aqui, clássico, é o boi de mamão. Meu, se você estiver em Santa Catarina, se você é catarinense e você vê a manifestação do boi de mamão, é genial. E os caras que fazem essa manifestação, eles têm então vários, tem a bernúncia, que é um bicho gigante, né, que circula no meio da população. É muito divertido. Cultura catarinense. Pessoal, fizemos então a revisão da prova da CIDASC, nível superior, uma prova que foi muito bem montada, uma prova muito legal. Espero que tenham gostado. Grande abraço, até a próxima. Valeu!